começar Hoje a eu avisei. gravação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar aí o nosso curso de resolução de exercícios de questões da VUNESP e da Consulplan. E continuamos aí com a nossa parte final da Constituição. Elisa, eu vou pedir para que você tenha em mãos a sua Constituição. Sim. Nós sabemos que o título 7º, ele vai tratar da ordem econômica e financeira. Nós vamos trabalhar amanhã o título 7º. Mas hoje nós ainda estamos no título 8º da ordem social. E nós vimos aí que da ordem social nós temos vários capítulos, né? O primeiro capítulo é o capítulo das disposições gerais. Então nós temos só um artigo, que é o artigo 193. A ordem social, ela tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Depois nós temos o capítulo 2, que vai tratar da Seguridade Social. A Seguridade Social, nós temos disposições gerais, nós temos a saúde, nós temos a previdência e nós temos a assistência social. Então, sempre tendo em mente que Seguridade Social é o tripé: saúde, assistência e previdência. A seguridade é o gênero. O capítulo 3, da educação, da cultura e do desporto, nós também já fizemos vários exercícios, né? Inclusive, ontem eu fiz com a Fernanda, beleza, essa aula, se você puder assisti-la no domingo, vai ser muito bom, porque eu acho que sábado à noite a gente vai ter uma aula, tá? Tá. Se você tiver aí, se você não tiver programas para o carnaval, porque eu não tenho nenhum, e também acho muito injusto eu ficar estudando no escritório e vocês aí pulando carnaval. Então, Não, professor, mas o nosso carnaval é aqui. Eu até já coloquei umas pulseiras hoje, ó, bem assim, Carmen Miranda, mas o nosso carnaval é aqui. Nós estamos ótimo. preparados. Elisa, O pulseiro tem que estudar. a questão da educação são os exercícios mais pedidos. Então, se tiver que você escolher um tema para vencer, você tem que escolher a educação, desse capítulo 3, né? Mas como você já me falou que já estudou bastante esse capítulo, né, você não vai ter dificuldade. Os exercícios pertinentes à educação da VUNESP são exercícios avançados, são exercícios difíceis. Inclusive, tem dois, que saem um pouco aí do nosso objetivo, que trata aí das leis, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Mas, no mais, tirando esses dois exercícios que tratava da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todos os outros é letra da lei aqui. 205, educação, direito de todos, e dever do Estado da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, nós vimos todos esses artigos ontem, todos resolvendo exercícios. A cultura anda desprestigiada. Os exercícios da Consulplan, né? Vocês estavam me achando que eu ia fazer uma crítica ao governo, porque não temos nenhuma disposição, nenhum exercício, e também o desporto. Também não temos, a VUNESP não está dando atenção para essas duas sessões. Da ciência, tecnologia e informação, também fizemos um exercício. Da comunicação social. A comunicação social é interessante. Principalmente essas regras aqui do artigo 221 e 223. Vamos a elas. 221, a produção, lembrando-se que esse artigo 221 é por força do parágrafo 3º, 222, aplicar-se-ão essas disposições do 221, aplicar-se-ão aos meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação de serviço, do serviço. Então, sempre que nós estivermos lendo o 221, nós vamos estendê-lo para meios de comunicação social eletrônica, internet. Na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de
profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Mas quais são essas regras do 221? A produção, regras não, na verdade, as disposições constitucionais, vamos dizer dessa maneira. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência e finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Nós temos agora, essa semana, uma discussão porque aquele Record, me parece SP, com o apresentador, eles informaram a morte da filha ao vivo para a mãe, sem ela... Ah, eu vi isso, professor. Isso foi muito cruel. Eu também acho. Inclusive, já estão aí estudando medidas jurídicas, né, para proibir esse tipo de ação. Porque a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. São estes 4 e isso fere estes princípios. Depois nós temos as regras para a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão. Isso é muito exigido também. De sons e imagens é privativo de brasileiros natos ou daqueles naturalizados, que são naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Uhum. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, de sons e imagens deverá pertencer direto ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. E a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. Do meio ambiente, nós também fizemos uma questão pertinente ao meio ambiente. Essas disposições do 225, parágrafo 1º, são exigidas, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí tem aquele princípio intergeracional. Esse princípio em que se propugna, né, que o meio ambiente deve ser preservado, não só para essas gerações, mas para as futuras. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, exigir na forma da lei, não na forma de decreto, como temos uma questão que fala sobre isso, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, dentre outros. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e idoso, nós já vimos na aula anterior, não é na de ontem. Professor, deixa eu só alertar uma coisa, sabe o que eles costumam falar?
É do parágrafo 4º. Exatamente, nós comentamos isso, exatamente. Como nós vamos fazer prova lá no Mato Grosso, é imprescindível que saibamos, né, que são 7, né? Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Mato Grossense. Não, são 5, Zona Costeira. A Floresta Amazônica, Mata Atlântica, exatamente. São patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense, a zona costeira são patrimônio nacional. Vamos adiante. Elisa, então você tem em mãos aí o seu bloco de exercícios. São 60 exercícios. Nós já resolvemos a questão 1, 2, 3. Vamos lá para a questão 6, porque agora, Elisa, na hora que tivermos um exercício sobre um desses tópicos aqui, nós voltamos. Mas hoje a prioridade mesmo era nós resolvermos o capítulo 2. Né? O capítulo 2. Que é da Seguridade Social, né? Seguridade Social, né? Vamos lá. Aqui nós temos. A Seguridade Social tem relevância constitucional, sendo de fundamental, você está no 6 aí. Ah, e outra, eu deixei... Não, vamos fazer o seguinte, quer ver qual que é que nós vamos resolver primeiro? Esse aqui eu deixei para você. Eu falei, não vamos resolver este, porque este vai ser o da Elisa. Eu até marquei aqui, ó. Onde que foi? Eu escrevi aqui. É o 46. Ixi, então tá bem para frente. 46. Tá com ele aí? Estou, professor. Ó, então, o 46 vai tratar do capítulo 8º dos índios. Sobre os direitos dos índios, dispõe a Constituição da República. Aí nós temos todas essas regras. É vedada toda e qualquer exploração dos recursos hídricos, incluindo potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas. Isso é falso, não é? Ó, o aproveitamento, no parágrafo 3º, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Esse é um outro problema que nós estamos agora enfrentando, né? Professor, esse está onde? Esse é o parágrafo 3º do artigo 231. Ah, tá. Vai lá no 231. Então está nas disposições finais já, né? Não, está no capítulo 8º dos índios, 231. Mas no sentido lato... Ah, sim. 231. Desculpe, eu entendi 238. 231. Tá. Capítulo 8º dos índios, 231, parágrafo 3º. Tá. O aproveitamento, estamos juntos? Você está com a Constituição aberta aí? Sim, eu estou. É que eu fiz todos os capítulos, professor, menos dos índios, Tá. que é o 8º. Vai seguindo aí naquela tabela que eu passei para você ontem. Você lembra que eu pedi para vocês escreverem os capítulos para a gente colocar o quê na frente deles? Fui elencando os capítulos, um por um, né? O capítulo 8º dos índios. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas,
só podem ser efetivadas, portanto, é possível sim a exploração, mas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, a letra A não está adequada. B. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas, do solo, das jazidas e dos demais recursos minerais, dos rios e dos lagos nelas existentes. Parágrafo 1º, Elisa. São terras... Não, parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, das jazidas... Não tem jazidas. Não tem jazidas. E dos demais recursos minerais, não temos essa expressão. Das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Sim. Era muito maldosa. Não. E olha que essa é de São Paulo, hein? Sim. Porque a gente sempre escuta aí no noticiário, né, que os índios eles exploram as jazidas, né? Tem índios riquíssimos, né, com diamante, tudo isso. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas, do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Então, a letra B não está de acordo. As terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, salvo por deliberação do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades locais, ficando-lhes assegurada a participação no resultado. Não, é o parágrafo 4º, né? As terras são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. A letra C encontra óbice no parágrafo 4º. É vedada a remoção de grupos indígenas de sua terra, salvo ad referendo. É isso aqui, é o parágrafo 5º. A letra D. É vedada a remoção de grupos indígenas de sua terra, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia, que ponha em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após a deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Letra D é a correta. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia, que ponha em risco sua população no interesse da soberania do país. Após a liberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato, logo que cesse o risco. Então, Elisa, aqui esse parágrafo 5º está de acordo. Eu estou marcando aqui com a minha Lumicolor os artigos, né? 232. Deixa-me ver se teve alguma alteração aqui recente, né? Porque estamos sempre... com várias alterações. Os índios, não. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo na União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º. Exatamente. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervir no Ministério Público em todos os atos do processo. Então, letra B. Vamos lá, então, agora para o nosso capítulo 2, né? Para a nossa Seguridade Social. 6. Questão 6, Elisa. Volta lá, por favor. Gente, esse Saraiva, não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu estou achando a letra tão pequenininha. Professor, mas a letra não era pequena. É que faz 2 anos, eu acho,
que eu imagino, a partir da 26ª edição, eles quiseram competir com outras editoras. E aí eles passaram a colocar essa letra minúscula para poder caber mais conteúdo no Vademecum. Vamos lá. Então é melhor eu seguir no aqui da Seguridade Social, porque vou seguir pelo capítulo 2, eu vou seguindo aqui pelo computador. Coloca até uma letra maior, porque isso vai causando problemas para a gente, né? Vai. Nós temos aí disposições gerais. Elisa, vamos seguindo aí, que essa parte é bem... Eu até gosto de estudar essa parte. Acho muito interessante. Eu vou até seguindo aqui, tanto pela questão da letra, mas também vamos ver porque houve novidade, né? Teve novidade, né? Ó, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa privativa dos poderes públicos. Deixa eu compartilhar aqui. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar. Então, ações de poder público, sociedade, destinadas a assegurar os direitos, saúde, previdência e assistência. Então, o que é conjunto integrado? De quem? Sim. Dos poderes públicos e da sociedade. Destinados a quê? A assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade com os seguintes objetivos. Isso aqui cai demais. Quais são os objetivos? Universalidade da cobertura e do atendimento. O EX, Universidade e Equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio. Em 2019, nós já tivemos uma alteração no 6º. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da previdência social. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo. Você sabe que uma das bandeiras aí do Guedes, ele quer isso, não sei se ele não vai, não sei como anda, a gente nunca pode prever, né? Mas o que ele quer mesmo é tirar o mínimo de investimento em saúde e educação. Mas aí ele tem que rasgar a Constituição, né? Uma das principais bandeiras dele é excluir essa regra de aplicação dos mínimos. Ele não quer isso. Mas aí não pode, né, professor? Porque aí tem que rasgar a Constituição, né? Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Ótimo. Então, isso aqui nós temos que sempre ter na ponta da língua. A questão 6, ela pergunta: a Seguridade Social ela tem relevância constitucional, sendo fundamental importância para o equilíbrio das contas públicas no Brasil. A esse respeito, é correto afirmar, com base na legislação nacional, nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido, exceto mediante a aprovação de lei complementar específica. Nós temos o 195, que é muito
é o clássico, a gente estuda sempre no direito tributário. E nós temos o parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio social, de custeio total, perdão. Então, essa aqui está errada, porque o 195, parágrafo 5º, ele diz a respeito do custeio total. A expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados no âmbito da Seguridade Social depende de prévia compensação da nova despesa pelo aumento permanente da receita. Não, vamos ver aqui se nós temos uma regra específica. Essa letra B, vamos pular essa letra B, vamos ver outra. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem indicação da fonte de custeio total. É essa que acabamos de ver. É a letra C. Agora, essa outra, eu não vejo... Tem uma súmula vinculante, professor, de número 50. Deixa eu ver se por acaso não é essa súmula. Não, é o prazo de recolhimento. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ah, tá. Deixa eu então não ver. É isso, né? E essa aqui está, talvez seja algum julgado, deixe-me ver. A expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados no âmbito da Seguridade Social. Deixe-me ver aqui se nos comentários aqui da questão alguém inseriu alguma coisa. Todas as disciplinas. Essa letra B não faz sentido isso. Estamos na ordem social. Bancas. Mas, professor, eu acho que é falsa a letra B, porque se fosse dependente de prévia compensação da nova despesa para incluir alguém no âmbito da Seguridade Social, a gente não estaria na posição que a gente está agora no Brasil, né? Deixe-me ver aqui se nós temos um comentário específico. A letra C é verdadeira, né? Mas a letra não. A Constituição Federal exige a criação de tributos por meio de lei complementar para financiar ou expandir serviços e atendimentos. Não há, assim, exigência de prévia compensação da nova despesa. A União poderá instituir novos tributos para financiar a Seguridade. O 195, parágrafo 4º. Vamos lá no 195, parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Enfim. Letra D. Para fins da responsabilidade fiscal, a Seguridade Social abrange apenas os benefícios de previdência e assistência destinados aos servidores públicos não militares ativos. Não. Está errado. É porque são previdência, assistência e saúde, né? E saúde, Exato. Vamos ler aqui. Vamos compartilhar aqui. Essa questão, ela trouxe o reajustamento do valor do benefício ou do serviço da Seguridade Social, a fim de preservar o seu valor real, é vedado.
Não, pelo contrário. Nós vimos aí que é um dos objetivos, não é? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Sim. Uhum. Então, isso é falso. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Então, 6 é a letra C. De acordo com a Constituição 7, de acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que aplica-se o regime próprio de previdência social ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público? Bem, acho que não. Esse aqui está bem... Vamos lá. Essa aqui já é uma questão assim, bem específica, né? Vamos aqui. Já vou te falar a resposta. A resposta dessa letra, Elisa, é a letra D, tá bom? Ó, o artigo 40, ele diz o seguinte, vai lá no artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente, parágrafo 3º, Elisa, de cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandado letivo, o regime geral. Mas aí o parágrafo 3º de qual, professor? Do artigo 40. Ah, tá. Então, mas esse mudou, então? Espera aí, só um minutinho. Esse artigo 40, ele é daqueles. Ó, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Está, de fato, com uma nova redação dada pela Emenda Constitucional número 103. Então essa é novidade. Uhum. Todos aqui são... Aplica-se ao agente público exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Mas isso aqui já era assim. Redação dada pela Emenda Constitucional. Enfim, é a prova de 2019, né? Aplica o agente público ocupante, isso aqui eu já sabia disso. Letra B. Os tempos de contribuição federal, estadual, municipal, para o regime próprio de previdência serão contados para efeito de aposentadoria e de disponibilidade do servidor público. Elisa, é o parágrafo 9º. Mas ele tem nova redação. O parágrafo 9º é apenas para fins de aposentadoria, não, para fins de disponibilidade. Ó, o tempo de contribuição está errado, isso aqui no parágrafo 9º. Ó. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria e o tempo de serviço será contado para fins de disponibilidade. O tempo de contribuição não será para fins de disponibilidade. Mas mudou a redação, professor? Mudou.
Ah, mudou então totalmente, né? Olha só. É porque antigamente era o tempo de contribuição será contado para efeito de aposentadoria. Ó, o tempo de Agora mudou, então. contribuição estadual, distrital, municipal Uhum. será contado para fins de aposentadoria, observados o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201, e o tempo de Uhum. serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Sim. Então, aqui é errada essa. Vamos adiante, na letra C. A letra C. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime próprio de previdência social que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, aplicando-se as mesmas alíquotas em vigor para servidores ocupantes dos cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Elisa, esse artigo é o parágrafo 18. Sim, ele também mudou, né, professor? Mudou. Então, vamos lá no parágrafo 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo Uhum. que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com um percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Que maldade, hein? Não. Ué, então ele não mudou, não? Não, esse está desde 2003 assim. Está É. diferente do que está trazendo aqui na letra C. Tá, mas não mudou Não, agora na não. reforma, né? Incidirá a contribuição Tá. sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime que superem, de que trata esse artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. E, por fim, a letra D é a resposta, é o artigo 37, parágrafo 10º. Sim. Muita alteração. 37. Vamos lá. 37. Aqui, ó, o 37 também teve várias alterações. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do 40, 42 e 142, decorrentes do regime próprio de previdência ou do regime de previdência militar, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos, os cargos em comissão declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. Perfeito. Mas é imprescindível, né? É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Mas olha só, esse artigo 37, ele é imprescindível nós sabermos essas alterações. O parágrafo 3º. O parágrafo 3º veio dizendo que o servidor público que é titular de cargo efetivo, ele poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e um nível de escolaridade
exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no regime geral de previdência social, acarretará o cumprimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. Alteração. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja decorrentes do disposto do parágrafo 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga o regime próprio de previdência social. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte. Só sei que isso aqui vai ser uma catástrofe. Você sabe que essas movimentações que nós observamos aí no Chile tem tudo a ver com essa reforma. Ah, professor, já está falando uma catástrofe, não na nossa prova, uma catástrofe social, né? É. Não, eu também acho. Vamos adiante. 8. Isso parece aqui que tínhamos a letra E. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em livre, em lei. Vamos lá na letra, temos essa letra ainda aqui, Elisa. A letra E. É o artigo 40, parágrafo 19, Elisa. Sim. Mas ele foi alterado, não é, professor? Foi. Agora, catástrofe na prova também, né? Mas você sabe qual é a minha estratégia? A gente tem que ser um pouco estrategista aqui nessas horas. Eu não tenho o menor interesse de saber dessas regras. Na verdade, eu não quero aprendê-las. Você está entendendo? Sim. Pode parecer assim, nossa, mas que pensamento mais burro. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu não vou... Mas aí como é que o senhor faz, professor? Eu faço o seguinte, as questões que caírem esse tipo de conteúdo, eu já vou para a prova sabendo que eu vou errá-las. Ah, não, mas esses daí, que a gente já sabe que são as modificações, a gente tem que saber. Mas você está entendendo? É o que eu pondero. O que vai ser o tempo que eu vou gastar para entender essas novas regras e o benefício que eu vou saber, eu sabendo dessas novas regras na aplicação da minha prova. Você está entendendo? Coloco uma Não, professor, mas aí a gente tem que saber só o que mudou. A gente tem que ver aí o 37, o 13, 14 e 15, parágrafos 13, 14 sim, aqueles finalmente ali, com certeza. Acrescentados. Sim, mas, por exemplo, o artigo 40, quase todo ele foi alterado. Uhum. O 19, por exemplo, observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Não, ele está falando o seguinte, o servidor titular de cargo efetivo, e aí ele diz o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Isso é falso. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentar. Isso é um absurdo, essa questão dessa aposentadoria compulsória. As pessoas, elas não querem se aposentar, não é... Mas, professor, eu acho que essa reforma
ela foi aprovada assim na calada da noite, sem que ninguém entendesse. Se a gente que é estudioso do direito não entende, né, imagina a população. Porque na França, que é tudo muito claro, vê aqueles coletes amarelos, né? Eles não permitem que passem esse tipo de... né? Ó, Elisa, vamos aí na questão, no artigo... Ó, o artigo 40, nós tivemos aí muitas alterações, mas no artigo 39, é vedada, no parágrafo 9º, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Tudo bem, dá para entender isso. Vou compartilhar aqui com você. Mas a gente precisa estar aí tendo contato com essas disposições. Parágrafo 9º do 39. Sim. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 9º. Aqui no 39 não temos mais nada de alteração. Temos aqui que a União, os estados, DF, municípios instituirão um conselho de política, de administração e remuneração de pessoal integrados por servidores designados pelos respectivos poderes. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira, requisitos para a investidura, as peculiaridades do cargo. A União, os estados, o DF manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento de servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira. Facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no 7º, aí são esses incisos, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Aí nós temos o membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. É dado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no 37, 10 e 11. Professor, eu só queria lembrar que amanhã, eu não sei se eu posso falar isso no ar, mas... Espera aí, deixa eu parar a gravação. Tá. Deixa eu parar a gravação aqui. Começamos a gravação agora, Elisa. Então, vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. De acordo com a jurisprudência do STF, são provas bem recentes, hein? De acordo com a jurisprudência do STF, as áreas da saúde, da educação, cultura, desporto e lazer, ciência e tecnologia e meio ambiente configuram serviços sociais para os quais a Constituição Federal autoriza que particulares atuem por direito próprio, sem que, para tanto, seja necessária delegação do poder público. Então, professor, mas aí a gente resolve um pouco por aquilo que a gente sabe de cartório, né? Então, não poderia haver particular atuando sem delegação? Não, mas isso aqui foi considerada a resposta correta, viu, Elisa? Essa? Foi. De acordo com a jurisprudência do STF, os serviços públicos sociais, né? Serviços sociais admitem atuação por direito próprio dos particulares. Nossa, eu nunca ia colocar isso. Necessário delegação pelo poder público sob regime de concessão e permissão. Conforme já decidiu o STF, com efeito a Constituição, quando se refere aos setores da cultura, do esporte, lazer, ciência e tecnologia, meio ambiente,
afirma que essas atividades são deveres do Estado e da sociedade. Faz o mesmo em termos não idênticos, né? Saúde e educação, afirmando que estas, saúde e educação, são livres à iniciativa privada, né? Mas esses outros, eles são considerados, né, por serviços públicos sociais, em contraposição aos serviços públicos industriais, como se passa com o fornecimento de energia elétrica ou com serviços de telecomunicações, né? Isso aí tem aquele professor Marçal Justen Filho, Marçal, como ele se chama? Uhum. Do Paraná, né? Justen Filho, Marçal Justen Filho. Então, é serviços sociais para os quais a Constituição Federal autoriza que particulares atuem por direito próprio, sem que, para tanto, seja necessária a delegação do poder público. Isso aí se encontra fundamento nessa doutrina do professor Marçal Justen Filho. E essa resposta, ela exclui todas as outras. A respeito da comunicação social, nós fizemos ontem. Mas a gente Eu acho que agora seria a 13, não é, professor? A 9, 10, a 13. Vamos. A relação entre as instituições públicas e privadas sempre foi uma das questões polêmicas do SUS. A Constituição Federal. Vamos lá para essa questão 13. A relação... Espera aí. Deixa eu jogar essa questão aqui. A relação entre... A relação entre as instituições públicas e privadas sempre foi uma das questões polêmicas do SUS. A Constituição Federal estimula as parcerias público-privadas por meio de organizações sociais. O artigo 199, ele diz, né, que a assistência à saúde é livre de iniciativa privada, né? Vamos ver, não saberia dizer isso. Letra B. Determina que entidades filantrópicas e sem fins lucrativos tenham preferência entre as que recebem recursos públicos para auxílio e subvenções. As filantrópicas e sem fins lucrativos. As instituições, parágrafo 1º do 199. As instituições privadas, elas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes do Sistema Único de Saúde, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Não, mas ela não diz isso, né? Que as entidades filantrópicas têm preferência entre as que recebem auxílios públicos. Não, elas podem participar do SUS. Estranha essa letra B. Mas o parágrafo 1º diz outra coisa. Letra C. Permite a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos? Não, o parágrafo 2º diz exatamente o contrário. 199, parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Uhum. Veda a participação da iniciativa privada, nós já vimos no parágrafo 1º. E parágrafo 3º diz que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Então, Elise, a letra E. Sim. É a letra E. Se você... Aí já acabamos todas, professor, porque a 14 e a 15 são iguais, né? Ó, 199. Elisa, da saúde. Tá. 196. Você vai nas disposições pertinentes da saúde. Vamos lá na Constituição, porque eu não sei se nós temos alterações aqui, a gente nunca pode, enfim.
confiar, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade. O financiamento é tratado no parágrafo 1º, parágrafo 2º, ele diz aplicação anual em ações e serviços, recursos mínimos. É isso que o Guedes quer excluir. Receita líquida corrente da União, aí tem os limites, né? Vamos pular. 2006, não, vamos adiante. 199, que é isso que nós vimos aqui agora. Nós não temos. 199. A assistência é livre, a iniciativa, a saúde é livre, a iniciativa privada, né? Sim. Vamos seguindo por aqui. Esses limites, não, vamos deixar os limites para lá, de lado um pouquinho. Assistência à saúde é livre, a iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. A gente não disse que elas terão... É diferente de dizer, né, que elas terão benefício ou privilégio ou preferência no aporte de recursos públicos. Não é isso, não é? Sim. Elas têm preferência para elas firmarem os convênios, né? Mas indiretamente acaba sendo isso também, você não concorda? Sim. Né? É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às privadas com fins lucrativos e é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo casos específicos em lei. O parágrafo 4º diz que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Aqui esse artigo 200, vamos ver se teve alguma alteração no artigo 200. Não. Ao SUS compete, além de outras atribuições, aí nós temos as atribuições, e incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendidos o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele é compreendido o meio ambiente do trabalho. A 14 e a 15, elas são reprodução da 13, né? 16, 17, não. 18. Vamos ver. Professor, agora não é a 22? Já fizemos a 18? Nós não fizemos a 18. Já. Já fizemos 18? A 18, a participação de entidades não governamentais. O parágrafo 1º do artigo mencionado, no artigo 227, que artigo é esse? E 227 é lá da família. Já fizemos mesmo, eu que não marquei. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas. Perfeito. Sim. Obrigado, Elisa. 21, 22... O 22, Elisa? Sim. Vamos lá no 22. O servidor que exerce funções equivalentes a de agente comunitário de saúde ou de agente de combate a endemias não poderá perder o cargo em hipótese alguma?
Então, professor, isso é isso falso. está no 198, parágrafo 4º, não é? Os gestores locais do SUS locais. poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde. Espera aí. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do 41 e parágrafo 4º do 169, que tem a ver com limites, aqueles limites que você tem que obedecer, que você despede. O servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário e de saúde ou de agente de combate às endemias perderá o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Então, isso é falso. Esse é o parágrafo, é o 198, parágrafo 6º, Elisa. 198, parágrafo 6º. Ai, peraí. Aí agora é o 200 que o senhor estava lendo, não é, professor? Peraí, pessoal, a saúde, estamos tratando aqui da saúde, né? Nós estávamos... Que o senhor leu as atribuições do SUS. No 200, aí agora fala de atribuição do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Isso está correto, que o senhor leu agora. É o inciso 3º do artigo 200. Exato. Aqui, Elisa, é o seguinte, né? Na saúde, nós temos esse 196, que define, né, o que vem a ser a saúde, direito de todos. 197, 198. Aí temos os limites, e aí temos esses 4 parágrafos que foram introduzidos aí até recentemente. O 4º, 5º e o 6º, 3, na verdade. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários e de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza, tal. Já lemos esses. Depois, o 199 e o SUS. Vamos lá. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Verdade. 203. É o artigo 200, inciso 3. Fiscalizar e inspecionar alimentos. Texto. Compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como aí tá certo. Irrigação de hortaliças, não existe isso. Olha que maldade. Falso. Eu já tinha feito essa questão. 200, eu lembro disso. 200, 6º. Maldade. A lei estabelece rígida e detalhadamente normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde na esfera federal, estadual, distrital e municipal. Acho que isso é falso, né? Há uma certa discricionariedade administrativa dentro daqueles limites que devem ser obedecidos, né? As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita preferencialmente de forma direta ou por meio de pessoa física. Isso aqui é o caput, né? Isso é falso. É o 197. São de relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica. Não, nada a ver. 197. A letra D está em desconformidade com 197. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições. Isso aqui é verdade. É um daqueles 3 últimos parágrafos do 199. 198, né? É o parágrafo 4º. Sim. É o parágrafo 4º, Elisa. Letra E.
essas questões elas não são brincadeiras, são difíceis. Ao referir-se à organização da educação, conforme a responsabilidade, a Constituição define que a União e o SODEF organizaram seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Os municípios atuarão prioritariamente no fundamental e no infantil, já a União compete organizar o sistema federal de ensino e seus territórios, etc. Financiar as instituições de ensino público federais em matéria educacional mediante assistência técnica e financeira, exercer função retributiva e acho que é supletiva, né? É o 211. É supletiva. É. Não é isso? É supletiva. A União organizará o sistema federal, financiará as instituições. Função redistributiva e supletiva, Elisa. Função redistributiva e supletiva. 208, parágrafo 3º, nós fizemos? Ah, tá. Essa 208, parágrafo 3º, ela está, inclusive, naquela lei de diretrizes e bases da educação, Elisa. Foi uma das razões para a criação do Bolsa Família, a frequência à escola. 208, parágrafo 3º da Constituição, compete ao poder público recensear os educandos, fazer-lhes as chamadas e zelar junto aos pais e aos responsáveis pela frequência. Isso está aqui e está também lá no 208, parágrafo 3º. Está na lei de diretrizes e bases da educação. O dever aqui. Ele diz, 208, parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Como você é uma educadora, Elisa, você já deve ter visto essa lei. Professor, não é. É que essa coisa da frequência à escola, o senhor se lembra que foi uma das razões para a criação do Bolsa Família? Aham. Porque diretrizes e bases da educação. Essa lei é uma lei enorme que eu não tenho o menor interesse de entender. Essa lei, professor, é só. O senhor conhece a obra do Darcy Ribeiro? Não. Estou muito. Foi o Darcy Ribeiro, né, que teve. Não sei se foi o redator, como foi. Mas é bem a obra dele, sabe? Ó. É uma boa lei, Elisa? Eu acho, professor, o problema é achar professor à altura da lei. É muito difícil. Porque ele defende, por exemplo, que o professor fique numa classe e os alunos girem a escola, entendeu? O professor ele fica numa classe que o senhor, por exemplo, todos os alunos, a gente vem até o senhor, mas não é o senhor que vai até os alunos de classe em classe, entendeu? A mentalidade é outra, porque dentro da sua sala o senhor tem acesso a todos os seus materiais. Isso é verdade. Quando eu viajo e eu tenho que fazer esses cursos no hotel, eu me sinto assim, um peixe fora d'água. Porque eu me sinto um pouco incapacitado. Aqui, essa minha sala, se vocês tivessem aula aqui comigo, seria ótimo. Até mesmo aqui, nos meus caixotes, que estão aí, os meus livros encaixotados. Livro de administrativo, que eu gosto, sabe? Antigo, José Bandeira de Mello, essas coisas. São os livros enormes, elas estão guardados. Então, eu quero buscar alguma coisa, agora eu não consigo, porque está encaixotado. Então, só para você ilustrar o tanto que o nosso ambiente é importante. Isso que ele fala, eu concordo absolutamente com ele. Então, mas eu acho que ele pensa para professores assim que não são muito comuns, porque a formação que ele exige do professor é uma formação muito grande.
Eu acho que isso aí vai passar pela valorização financeira profissional, né? Não sei, viu, professor? Porque eu acho que está indo cada vez ladeira abaixo. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público. Eu estou nessa lei, você está acompanhando aqui? Essa lei Sim, tem algumas provas da VUNESP. A VUNESP faz muito prova para inspetor, sim. e aí eles cobram essa lei. Então, é só mesmo esse artigo 5º que eu me lembro que caiu em uma questão. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, ou ainda o MP, acionar o poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens adultos que não concluíram a educação básica. Fazer-lhes a chamada pública. Zelar junto aos pais responsáveis pela frequência escolar. Uhum. Vamos lá para a questão 27. A questão 27, ela trata do artigo 195, que é um artigo assim, muito importante. Qual é a questão, professor? A questão 27. A 27. Não, Tá. perdão, não, é a 27 mesmo. A questão 27, ela vai tratar... Deixa eu só... A questão 27, ela se encontra fundamento no artigo 195. Mas realmente tem que ter, nós temos que adquirir mesmo aí o vadimeco, porque senão só ficar aqui na Constituição. A Seguridade Social, as disposições gerais da Seguridade Social estão no 194 e no parágrafo único ele tem elencado os objetivos. Já falamos sobre eles. Agora, o 195 ele é importante porque ele vai tratar dessas contribuições sociais. A Seguridade Social, ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Vamos lá. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos dos entes e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, receita ou faturamento, lucro. Então, o empregador, ok. Depois nós temos a receita, as contribuições que vão incidir, que devem ser recolhidas pelo trabalhador. Inciso 3, receita de concursos de prognósticos e do importador de bens ou serviços, ou então aquele equiparado. As contribuições sociais advindas da receita de prognósticos deverão financiar, além dos recursos provenientes dos orçamentos da União, a Seguridade Social, artigo 195. A Seguridade Social, letra E. Agora vamos para 28. É correto afirmar o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Aqui, Elisa, nós estamos falando do inciso 7º do 194, né, dos objetivos, né? 7º, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo
nos órgãos colegiados é um dos objetivos? Sim, é um dos objetivos. Verdade, a letra A está correta. A letra A está correta. Sim. Agora a letra B. Ó, o ensino, 206, Elisa. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Os princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, etc. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Aí nós temos todos eles, né? Gestão democrática. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira. A valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso por nomeação ou por concurso público. Não, ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos. Aos da rede pública, é um dos princípios da educação básica? Não, falso. Compete aos poderes, letra C. Aos poderes executivo e legislativo, falso. Já vi que a C está errada porque não é legislativo, é o executivo. Outorgar e renovar... Não, peraí, não é nenhum dos dois, é o Congresso Nacional. Peraí. Da comunicação social. Será que eu estou falando? Ah, perdão. É o 223. Aqui é o seguinte, é o 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo a contar do recebimento da mensagem. Então, é executivo com apreciação pelo Congresso Nacional. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal. O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. O cancelamento da concessão ou permissão depende de decisão judicial. E os prazos da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. 29, letra C. Não. 28, letra C, não tem nada a ver. É dever do Estado, letra D, fomentar práticas desportivas formais e não formais, tratamento igualitário, obrigatório para o desporto do desporto. Vamos lá para o desporto. Então, mas não é tratamento igualitário, né, professor? Diferenciado. É tratamento diferenciado, artigo 217, inciso 3. 217, inciso 3, perfeito. Letra E, é facultado aos estados, ao DF e aos municípios vincular a parcela de sua receita orçamentária às entidades públicas de fomento. Aqui, então, eu acho que não são os municípios. Os municípios não. Artigo 218, parágrafo 5º. É facultado aos estados e ao DF vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 30. A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza políticas. Eu acho que era assistencial e preventiva, não era, não? A saúde. Tem que voltar a ler o artigo. Ah, é da saúde? Não é da saúde? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
A Constituição estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos os deveres do Estado são de natureza social. As políticas sociais e econômicas. É o artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. É difícil esses artigos, né? Porque eles não são tão simples assim a leitura. Eles são complexos. Não, professor, eu sempre esqueço disso, mas a gente vai ver na VUNESP que eles sempre vão considerar essa natureza social e econômica para determinar a política de saúde, sempre. É que o senhor tinha lido alguma coisa a respeito de assistência social, que agora não me lembro, por isso que eu fiquei com a assistência social na cabeça. É social e econômica. A 31 também e a 32 que repetiu. É. A 33 também. A 34, 35, 36. A Constituição Federal determina que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Não é aquilo que a gente leu há pouco tempo, fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Artigo 200, inciso 6º, não é? É o 198? As ações... Não, 200. Não, 200. É o 198, Elisa. Ó, da saúde. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada. Aquilo são objetivos ou atribuições do SUS. Aquela parte final. É que eu acho que já é a resposta, professor. Não, porque o caput ele reproduz o artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado, de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização... tem que ter as diretrizes. Entendi. Nossa, que pega, hein, professor? Não, eu estou falando, isso não é brincadeira, não é? É muito difícil. Porque isso não é diretriz, é atribuição, né? Deixe-me ver a palavra exata que ele utiliza. Atribuição. Então vai ser atendimento integral. Atribuição. É muita maldade, eu estou falando. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Diretrizes. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. E aí você tinha essa ideia de preventivo vindo daí. Dessa diretriz do SUS. Participação da comunidade. A letra que E é o inciso 3. A letra D, exato, é a letra D, Lisa. Então, a letra D é a única que traz as diretrizes. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Diretrizes, letra D. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede, exato, diretrizes. Agora, no 200, Elisa, nós temos... As atribuições as do atribuições. SUS. A 4 é uma atribuição, participação na formulação de políticas e na execução de ações, saneamento básico, atribuição. A letra B também é atribuição. Não, a letra B não.
A letra C é atribuição, que é o inciso 8º, e a fiscalização de alimentos, e a letra E também. A 36, então, é a letra D, diretrizes. Muito difícil essa questão. Ó, nos moldes da Carta Magna Brasileira, as contribuições sociais. Vamos lá para o artigo 195. Agora, qual é a pergunta, professor? É o artigo 195. Deixa eu desligar esse Ah, é aqui. a 39? É a 39, exatamente. Nos moldes da Carta Magna, as contribuições sociais incidentes sobre a receita de concurso de prognósticos, aqui eu sei que elas obedecem ao nonagentídio, né? Aqui. Parágrafo 6º. As contribuições sociais que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 153b, né? Ou seja, elas podem ser exigidas a partir. Ela não tem que necessariamente... a elas não se aplica o princípio da anterioridade. Perdão. Que é o princípio esculpido no 153b. Não se submetem, devem ser arrecadadas e destinadas prioritariamente à área de saúde e educação? Não. Falso. As áreas da saúde, assistência e previdência. Não podem ser cobradas no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu? Não podem sim, porque a elas não se aplica o disposto no artigo 153b. Elisa, estamos juntos? Sim, professor, só que eu não estou sabendo qual é o artigo. 195, parágrafo 6º. Na alternativa A. Na alternativa B, o 195.3, né? Inciso 3, não é? Ó, na verdade, eu não sei se tem uma disposição específica dizendo que... É porque contribuição, nós sabemos que é o artigo 195 caput. A Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade. Sim. E de forma direta e indireta e com recursos da União, dos Estados do DF e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Você não pode utilizar essas contribuições para fazer face a despesas de educação. Nem de saúde. Não, de saúde sim, porque a Seguridade não é saúde. Ah, tá. Então, saúde está certo. Educação... Saúde está. O que não está certo é educação. Tá. Depois, nós temos o parágrafo 6º, que ele diz que as contribuições elas podem ser exigidas após 90 dias. E aí ele está dizendo que esse prazo é o prazo nonagesimal, nonagentídio, que eles chamam esse prazo. Sim. E aí não podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu. Isso é falso, porque a elas não se aplica aquela anterioridade, do 153b. Letra D, devem ser arrecadadas pelos estados e municípios e oportunamente repassadas à União? Não, elas são arrecadadas pelo empregador, pela empresa, correto? Letra E, compõe uma das formas de financiamento da Seguridade Social? Perfeito, é uma das formas, sim. Porque as outras duas são do empregador, sobre escolha de salário, receita, faturamento, lucro, do trabalhador. E do trabalhador, E o concurso de prognóstico, que é a Mega Sena, que acumulou. E do importador de bens ou serviços do exterior. Nossa, que maldade, hein? Olha que maldade. Assinale a alternativa correta. Diretrizes.
Vamos voltar lá para Qual saúde. agora, professor? A 40. Diretrizes do SUS. Descentralização com direção única, atendimento integral e participação da comunidade. A letra A, correta. O artigo 198 responde a letra A. Sim. Uhum. Ou seja, diretrizes. Você tem que pensar, então, que diretrizes. Diretrizes. As ações de serviço público de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Diretrizes. Aí nós temos a descentralização, o 2, atendimento integral, e o 3, participação da comunidade. Participação comunidade. Então, essas são as diretrizes. Perfeito. Descentralização. Sistema múltiplo na letra B? Não. Pirâmide? Não fala isso, não usa essa palavra. Rede regionalizada e hierarquizada. Também não tem essa palavra múltiplo. O Poder Judiciário não tem legitimidade democrática nem competência técnica para o controle de políticas públicas de saúde. Não, tem sim. A gente vive vendo aí as decisões do Judiciário, né? Nesse aspecto. Sobre saúde. Os estados do DF não possuem obrigação constitucional de aplicação mínima de suas receitas às ações. Não, nós temos os limites previstos aqui, ó. Parágrafo 2º. A União, os estados do DF e os municípios aplicaram anualmente em ações de serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre 1, 2, 3. Então, nós temos aqui sim. É vedada a iniciativa privada a atividade de assistência à saúde, dado-se tratar de sistema público. Não. A iniciativa privada, a assistência à saúde é livre iniciativa privada, artigo 199. Elisa, vamos parar por aqui hoje? Vamos.